extremamente perigoso para a indústria que eles estavam começando a desenvolver e criar. So what did they do about it? Então, o que eles fizeram a respeito do Alexis? They fired him. Eles primeiro mandaram ele embora. He got so discouraged, he went back to his home country. Ele ficou tão deprimido de ter sido mandado embora pelas descobertas dele que ele resolveu voltar para a França. And when he arrived in the airport in Paris, Assim que ele chegou no aeroporto de Paris, he was quickly arrested on false charges ele foi preso imediatamente sobre falsas acusações and died 9 months later in e jail. ele morreu 9 meses depois na cadeia. Before this happened, though, he did an experiment. E antes disso acontecer, ele fez um experimento. He took a chicken's heart, Ele pegou um coração de uma galinha, actually tissue from a chicken's a heart, pele, a pele do coração de uma galinha, and he continually washed it every day. e ele manteve uma lavagem diária Remember to keep the cells clean. para manter as células e o sangue limpo. And this chicken heart remained alive for 27 E ele years. conseguiu manter essa pele, esse coração dessa galinha vivo por 27 anos. And it actually never died. He just got tired Na of it. verdade, ele se cansou de fazer a limpeza e ele resolveu parar o processo e deixar a coisa morrer. It would have stayed alive forever. Senão, se ele continuasse limpando, ficaria vivo para sempre. There is no programming in our cells to give them a predetermined lifespan. Não existe uma programação na tua célula que pare a duplicação. Você não foi desenhado para morrer em X tempo. Yes. Se você perguntar para o cientista quanto tempo um ser humano é capaz de viver, o cientista vai te responder: depende muito. If they're in a clean fluid, Se a célula entra num fluido limpo, they will never die. ela não vai morrer. Now these cells continue to duplicate like Porque that. as células continuam a se duplicar constantemente. So we had to cut the tissue every day. E esse médico, esse Alexis, ele tinha que cortar essa pele dessa galinha porque ela crescia. And if he didn't continue to cut it, Se ele não cortasse essa pele, essa película, essa pele, he said it would have quickly covered the state of New York. ele disse que se por 27 anos ele teria um tecido grande o suficiente para cobrir a cidade de Nova York. Now this may seem amazing, Isso parece loucura, but it's easy to understand because it's an exponential increase. mas isso é fácil de entender quando você entende o crescimento e a duplicação celular. Because as the cells divide, Porque assim que a célula se divide, there is more and more every day to divide. tem mais e mais e mais células para se dividir. Think of it like a country like Brazil. Pensa, por exemplo, num país como o Brasil. If you had 100 million people in Vamos Brazil supor que só tenham 100 mil pessoas no Brasil and nobody died, e ninguém morre. you can imagine how quickly the population would increase. Você vai ver quanto rápido essa população vai crescer. Because there are more people to reproduce. Porque vai ter mais pessoas reproduzindo novas pessoas. And this is what happens to our body. Isso é o que acontece com o teu corpo. Our body, up until the point of puberty, the cell division is happening very rapidly. Up until puberty, the cell division is Então, até a rapid. puberdade, as suas células se duplicam muito rápido. But what happens as we are not able to keep the blood clean, Então, porque nós, com a idade, começamos a poluir muito o nosso sangue, as we start killing the cells much more rapidly, a gente começa a matar as células mais rápidas do que elas se duplicam. and we reach finally at a point of death, Então, a gente chega ao ponto da morte, a complete acid saturation of the fluid. quando o seu fluido sanguíneo chega ao limite máximo de acidez. Now, if you want to keep your blood clean by not eating, Se você quiser manter o seu sangue limpo por um processo não alimentar, what can you use to sustain the body? o que você pode usar para manter o teu corpo? What you use is air. O que você usa é ar. Air contains everything. O ar contém tudo. And in fact, everything around you is just a varying condensation of air. E na verdade, tudo mais que representa a vida nada mais é do que a condensação do ar. You see this every day when water is evaporated from a lake, or Você vê isso todo dia, quando uma água evapora de um lago, the condensation changes from the water to the air a condensação muda de água para ar, as the vibration increases. conforme a vibração é elevada. Then what happens is you have air, Então você tem o ar,
gets a little condensed and turns into wind. Esse ar se condensa um pouco e se transforma em vento. Condenses further and is a Quando cloud. esse ar se condensa um pouco mais, ele se transforma em nuvem. Condenses further and is rain. E aí ele condensa um pouco mais até virar chuva. And if you condense it further, you have E ice. se você continuar condensando a vibração desse ar, você chega no gelo. And I see in Recife, you have a lot of coconuts. E eu vejo em Recife, você tem muito coco em Recife. You can see this process inside of the coconut. Você pode ver o processo da condensação dentro do coco. The meat that is inside of the A coconut, carne que tem dentro do coco, sometimes you'll see it soft. algumas vezes ela é molinha. Sometimes if the processes went on longer period of time, Quando o tempo de condensação é maior, fica mais tempo, a carne fica dura. it'll be harder. E fica dura e a água seca. But it was all water at one Mas tudo aquilo é água. and it's just condensing. Ela só está condensada. So remember that everything around you is just a varying condensation of air. Então se lembra que tudo à sua volta é uma condensação do ar. Now we started with air, Quando você começa com o ar went all the way down to ice. até o gelo, What happens if you super attenuate air? e o que acontece se você super atenuar o ar? You get fire. Você vai ter fogo. And this is why the ancient masters talked about the four elements that make up É everything. por isso que os mestres ancestrais nas escolas ensinavam sobre os 4 elementos: The fire, air, water, and earth. o fogo, o ar, a água e a terra. And this is actually E what mineral. in Egypt, this is actually what the Sphinx represents. Na verdade, é isso que as esfinges do Egito representam. The four elements of life. Os 4 elementos da vida. So how does your body process air and turn it into all the substances your body needs? Então, como que o teu corpo processa o ar e transforma esse processamento nos elementos necessários para a tua vida? Well, your lungs are the main tool that does that. O pulmão é a ferramenta mais importante neste processo. They condense the air, Ele condensa o ar, first create blood, primeiro ele cria o sangue, and then your body further condenses the blood então o seu corpo rapidamente vai condensar esse sangue to create all the other densities in your e body. você vai criando todos os outros elementos densos dentro do teu organismo. Now you might be thinking, how could we understand air so little? Mas você pode pensar, mas como que a gente pode entender o ar tanto? Well, I was going to read what we thought about air up until about 100 years Ah, ago. Então agora eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, do que era o ar e o que ainda é o ar hoje no entendimento científico. Até o século XV, o ar era completamente ignorado. Ele não era nem falado e nem tinha nome. No século esfriar o organismo interno, porque ele percebia que ele respirava alguma coisa fria e expirava alguma coisa mais quente. Então ele achava que o propósito do ar era esfriar o sangue. Em 1643, não há muito tempo atrás, um cientista chamado John Mayon descobriu que o ar continha o que ele chamou de espíritos nitróxidos, que é o nitrogênio. Mas essa descoberta foi completamente ignorada até 1774, quando outro cientista chamado Joseph Priestley redescobriu a teoria de Mayon, de que o ar continha, sim, oxigênio. Até o início do século XIX, o ar era considerado altamente perigoso para as pessoas enfermas. Quando um médico chegava na casa de um paciente, a primeira coisa que este doutor fazia era mandar selar todas as janelas e todas as portas, para que o ar não entrasse naquele ambiente, porque eles diziam que o ar poderia matar aquele paciente. Muitas vezes eles fechavam os pacientes com cobertores para que este paciente não respirasse o ar puro. Levou mais de 50 anos até que um cientista chamado Dr. Brenner, da Alemanha, começou a fazer experimentos com pessoas enfermas e colocá-las expostas ao ar puro. Brenner descobriu
então que o ar fresco ajudava na cura dos pacientes. Comer e beber, segundo Bremer, era um ato voluntário, mas a respiração é um ato involuntário. E a partir daí, ele começou, e hoje a ciência já tem mais um pouco de noção o que é o ar na vida de um ser humano. So air is created, blood is created in the lungs from air. Então, na verdade, o sangue é criado pelo ar através dos pulmões. And you want to keep this blood as clean as possible. E você precisa manter esse sangue o mais limpo possível. So that you do not destroy the cells. Então, você mantendo o sangue limpo, você não destrói as células. Something that is very well known to bring back health to the body is fasting. Uma outra coisa que é muito conhecida e que, na verdade, talvez vocês não saibam, mas a grande parte dos cientistas sabem, é que o jejum ajuda na recuperação do sangue. And Evelyn's going to read some information about the benefits of fasting. E só para vocês terem uma ideia, eu não vou ler todos, mas só para falar rapidamente sobre o que é. Quando Constantino desenvolveu esse livro, que as pessoas conhecem como Bíblia, ele manteve alguns dos ensinamentos básicos das escolas iniciáticas. E uma das regras básicas das escolas iniciáticas, tanto que um iniciado, ao entrar numa escola iniciática, ele tinha que passar pelo jejum. É por isso que o jejum é tão falado por todos os mestres que passaram pela terra. Todos eles, sem exceção nenhuma, ensinaram o jejum como forma de purificação física e espiritual. Dentro das regras, existia uma regra que dizia que comer era mortal. Constantino e o Concílio de Nicéia transformou isso em um dos pecados mortais, que diz: a gula mata. Mas o que ele chama de gula não é o excesso de comida, e sim o ato de comer. Então, a gula é considerada um dos pecados mortais da espécie humana. Os atletas sempre são ensinados a irem competir de estômago vazio. Mesmo as pessoas sem consciência, um treinador de futebol que não tem a mínima noção de glândula pineal, de glândula pituitária, não sabe nem o que é isso, aconselha os atletas a ficarem ou comerem muito levemente antes de uma competição, ou ficarem sem comer. Eu era nadadora e é verdade, o meu professor de natação sempre me dizia para não tomar café da manhã antes de ir competir. Os fisiologistas descobriram por testes que os animais que comem muito eram mais perigosos do que os animais em estado de jejum. Eles também descobriram que os animais em jejum viviam mais do que os animais que se alimentavam normalmente. Com o jejum e uma alimentação apenas à base de frutas, alguns cientistas conseguiram manter uma minhoca viva por 3 anos. Uma minhoca normalmente morre em 4 semanas. Em 1909, Gilman Low, levantador de peso e diretor de um hospital de saúde, depois de jejuar por 3 semanas, levantou 477 quilos, 1.006 vezes, por 35 minutos. Esse homem foi recordista mundial da maratona de peso. O Dr. Gilman ensinava os seus atletas a ficarem sem alimentação nenhuma, pelo menos 24 horas antes das competições. O professor Marshall ficou doente sozinho e inconsciente enquanto estava trabalhando numa floresta na América do Sul. Ele foi encontrado por uma tribo de índio e essa tribo cuidou dele em estado de coma por 7 meses, colocando apenas folhas dele. Quando ele voltou do coma, depois de 7 meses sem ingerir nenhuma água e nenhum alimento, ele não só estava normal e curado, como ele tinha ganhado alguns quilos. Em 1933, um paciente na Inglaterra, esse é um caso registrado, jejuou por 100 dias e 6 horas, não ingerindo nada sólido, apenas bebendo
água. Essa pessoa estava doente e no final desse tratamento com jejum, além dela ter ficado completamente curada, ela estava com uma aparência 20 anos mais jovem. E por aí vão todas as experiências. Esse doutor Carson e Kant, da Universidade de Chicago, fizeram um relatório médico dizendo que um jejum de 15 dias foi o responsável pela cura de um paciente de 40 anos de idade. Viu, gente? Em 1971, isso tudo são reportagens com nomes e arquivos oficiais. Esse homem chamado Albert Walker, essa cantora africana, ficou 101 dias sem comer. Ela continuou cantando novamente, dizia que estava, hoje eu estou a 90 dias, hoje eu estou a 60 dias. E ela continuava fazendo show e dizendo para as pessoas, fazem 100 dias que eu não como. Ela perdeu 20 quilos durante esse processo e depois dos 101 dias ela fez um exame de saúde e a saúde dela estava perfeita. Wiley Brooks experimentou jejuns cada vez mais prolongados, até que um dia ele decidiu que não ia comer mais. Nós conhecemos este homem chamado Wiley Brooks. Ele tem 65 anos. Vocês podem conhecer a história dele através do nosso site, vivendodaluz.com. Ele tem um hotel na Califórnia. Ele hoje tem 65 anos. Ele tem um hotel na Califórnia, onde ele recebe pessoas que queiram fazer o tratamento através do jejum, e ele não se alimenta de absolutamente nada. Fazem 35 anos. Viu, gente? E aí vem vários casos, eu não vou ler ele todos para vocês, mas esse de 1934, uma pessoa que ficou 259 dias sem comida. Em 1948, essa pessoa ficou 12 anos sem comer. Em 1937, essa pessoa ficou 7 anos sem comer. Isso tudo é novidade para vocês, mas isso tudo são casos existentes. Em 1932, Gariba Dassi viveu os últimos 40 anos da vida dela sem ingerir absolutamente nada. Bom, e vai saindo na imprensa, em 1937 saiu na imprensa que esse Sirmat Bala ficou 22 anos. Eu sou casinho, se daqui a 50 anos acharem meu jornal, que vai sair domingo aqui na Folha de Pernambuco, né? Mulher diz que não come há 2 anos. Isso aí é ficha, perto desses casos aí de jornal, né? E por aí vai, casos e casos e casos e casos. Está provado que os especialistas em dietas não sabem o que estão, de fato, recomendando. A prova disso é que você, no final a gente irá para a pergunta, por gentileza. Nós vamos fazer a palestra inteira, no final nós vamos ter perguntas e respostas. As pessoas que fazem várias formas de dietas, e eu conheço algumas delas, elas aplicam várias técnicas. Eu acho isso, eu acho aquilo, põe isso, tira aquilo, bebe isso, ingere aquilo. Na verdade, são todas suposições em cima de teorias que eles acham que entendem profundamente, mas na verdade está provado de que são apenas teses e suposições. You can change. Yeah. And the way Wiley Brooks discovered this, the person that was mentioned earlier, is he did a lot of long fasting. William Brooks, a forma que ele descobriu de que o ser humano não precisa de alimentação para viver, é que cada vez na vida dele ele jejuava por mais tempo. And every time he fasted, he would see how much better and how much healthier he was. E cada vez que ele jejuava por mais tempo, ele via como que ele se sentia melhor. And when he started to eat again, he would see the opposite. E toda vez que ele voltava a comer de novo, ele sentia o oposto. Ele ficava mais cansado, mais deprimido. So he began to fast more and more often. E aí ele resolveu cada vez jejuar por tempos mais longos. And eventually decided just to continue the fast. Até um dia que ele decidiu que nunca mais voltaria a comer. You can also see this effect if anybody here has pets. Alguém aqui, por um acaso, já tem algum tipo de animal, cachorro, gato? For example, feed your pets like 5 days a week. Por exemplo, começa a fazer uma experiência, se você não quer fazer a experiência em você mesmo, dá comida para o seu cachorro 5 vezes por semana. And then just give them water for 2 days. E aí dá água 2 dias. 5 dias comida, 2 dias água. And you can experiment with increasing this to 3 days. E se você começar a perceber que o
seu cachorro continua bem e saudável, que é o que você vai perceber, vai aumentando os dias de água e tirando os dias da comida. And what you'll see in about a month's time E o que você vai ver mais ou menos depois de um mês, is a big difference in the hair você vai ver uma grande diferença no pelo do teu cachorro and the energy level. e na energia do teu cachorro. And this is the same thing that will happen to you E also. é isso a mesma coisa que acontece com o ser humano. Que coisa. The next thing I want to talk about is addictions. A outra coisa que é importante de ser falada é sobre aditivos viciantes. What happens is when we decide to be the chemist of our body, O que aconteceu é que quando a gente resolveu se tornar o químico do nosso corpo, by eating substances that change the chemistry of our blood, começando a ingerir substâncias que mudam a composição natural do nosso organismo, is we cause the body to constantly readjust itself. isso obrigou o teu organismo a constantemente tentar se rebalancear. The body is always trying to maintain a perfect balance for the situation it's in. O seu corpo sempre vai tentar manter um balanço natural em qualquer situação que você o imponha. And it does this again with the endocrine system by releasing certain E a hormones. forma que ele faz isso é através do seu sistema endócrino na eliminação de determinados hormônios. For example, you can see this effect very strongly if somebody were to scare you suddenly. Você pode sentir a produção desse hormônio se você estiver distraído e alguém te der um susto. What will happen is your endocrine gland, your adrenal gland, will secrete adrenaline into your blood, O que acontece é que quando você leva um susto, o seu sistema endócrino imediatamente manda uma mensagem de adrenalina para o seu organismo. which will increase your alertness E esse sistema vai criar essa adrenalina que vai aumentar o teu estado de alerta. and increase your muscle power. E vai aumentar o teu estado, tua força interior, a tua força muscular. So it's adjusting for a Ele situation. deu um Então o copo seu ainda. corpo vai se ajustando de acordo com cada situação. Now, when you do something like drink coffee, Então quando você faz uma coisa, por exemplo, beber café, the first time, if you can remember the first time you ever drank coffee, se você lembrar a primeira vez que você bebeu café na tua vida, you were very alert and very awake. você ficou bastante excitado e bastante alerta. Now, your body can't stop you from drinking the coffee. Mas como o seu corpo não pode parar você de tomar o café, So what is it going to do to get back to that level balance at once? o que o teu corpo vai fazer para continuar tentando manter o balanço e o equilíbrio natural dele? You're giving your body a artificial stimulant, Você está dando para o teu organismo um estimulante artificial, so your body is in a heightened state of awareness. então o seu organismo está lá em cima nesse grau desse estimulante, And the only way I can slow it back down e a única forma do teu organismo baixar isso e tentar voltar ao equilíbrio is to slow down the flow of adrenaline into your blood. é parando de produzir adrenalina natural no teu organismo. Now, what happens when you don't use an organ? Então o que acontece quando você não usa um órgão? It atrophies. Ele vai atrofiar. If you use a wheelchair, Se você usar uma cadeira de rodas, your legs are going to atrophy. a sua perna vai atrofiar. The longer period of time you do this, Quanto mais tempo você usar uma cadeira de rodas, the more they're going to atrophy, mais a sua perna vai ficar atrofiada. and the longer period of time it's going to wait to bring them back. E mais tempo vai demorar para você reativar os seus músculos da perna. So if you drink coffee regularly for 2 weeks, Então, se você tomar café todos os dias por 2 semanas, it may take you only 1 or 2 days after you stop drinking to come back to normal. talvez te demore 2, 3 dias se você parar de beber o café para o teu hormônio natural começar a produzir novamente. Because that endocrine gland is not atrophied very much. Porque o seu sistema endócrino ainda não está atrofiado o suficiente. The same if you used a wheelchair for 2 É a weeks. mesma coisa se você andar de cadeira de roda apenas por 2 semanas. Imagine not using your legs at all for 2 weeks. Mas imagina você não usar suas pernas por 2 semanas. When you stop using the wheelchair, Quando você parar de usar a cadeira de roda, the first 2 days would be a little rough. os primeiros 2 dias você vai sentir um pouco de fraqueza. Now, if you've been drinking coffee for 10, 20, 30 years, Mas se você bebe café por 10, 20, 30 anos, you can understand it's going to take longer for that endocrine você gland. precisa entender que vai demorar muito mais tempo para você acordar novamente essa função da tua glândula endócrina. But it will still wake up. Mas ela vai despertar. And the quickest way is to completely remove the crutch. E a maneira mais rápida de você fazer novamente o teu sistema funcionar é remover completamente o sistema artificial. And you're going to feel the effects of that, which are usually headaches.
E você pode sentir o efeito disso através das dores de cabeça. and also a general weakness, E normalmente também um cansaço generalizado. because your adrenal glands are not going to bring the production back up to normal in one Porque o teu day. sistema endócrino não vai trazer a produção natural de um dia para o outro. Isso é um processo lento. So it gives you an unnatural craving for coffee. Então você vai ter desejos antinaturais pelo café. Now this is the same, more or less, with all food. E isso que acontece com o café é basicamente o que acontece com todas as outras alimentações que você ingere. The only exception would be fruits, A única exceção, o único alimento que não tem nenhum aditivo viciante seriam as frutas. and most vegetables. Vegetables, And most vegetables. they have it. Not most. Ó, e alguns vegetais. So, what you need to do to be able to bring your body back to normal Então, o que você precisa fazer para trazer o teu corpo de volta ao normal is to let your body go through this withdrawal process. é deixar o seu corpo passar por esse processo de purificação. Now, in the meantime, your body is going to want the same replacement chemical that you have been giving it, like coffee or food. Então, o teu corpo vai passar por um processo natural químico que seria substituído por esse processo que você está usando através dos elementos externos que você ingere. And how is your body going to communicate to your mind what it thinks it wants? E como é que o teu corpo se comunica com você, te dizendo o que ele está precisando? The first of all, it communicates with you through feelings. A primeira forma que o teu corpo fala com você é através de sentimentos. The first feeling that it gives you is pleasure. O primeiro sentimento que o teu corpo te dá é sentimento de prazer. If you don't give in to the pleasure, Se você não der ao teu corpo através do prazer, it becomes stronger. esse sentimento vai ficar mais forte. It then turns into an uncomfortable E situation. ele vai se transformar num sentimento de desconforto. Imagine that you have somebody here that drinks 5 or 6 cups of coffee a day. Então imagina que você é uma pessoa que toma em média 6 xícaras de café por dia. Now they get up in the morning and they usually have a cup of coffee. Então você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é tomar uma xícara de café. Let's say today that they're late for Mas hoje você acordou atrasado para uma reunião. so they're on their way to their meeting. They E didn't aí você está no caminho dessa reunião They pass by one of those nice coffee shops. e in the você mall. passou por essa loja de café no mall. The first thing the body does as they smell the coffee A primeira coisa que o seu corpo vai fazer ao sentir o cheiro do café is give you a feeling of, oh, that smells é sweet. te dar um sentimento, cafezinho, que cheirinho bom. But you don't have time, so you Mas continue você está fast, atrasado, você não pode parar para tomar o café. and you go to your meeting. Então você vai para a sua reunião. After your meeting, you need to go someplace else. Então depois da reunião você já está atrasado para um outro lugar que você tem que ir. You pass another coffee shop, Você passou de novo pela loja de café, but you don't have time to stop. mas você mais uma vez não tem tempo de parar. So now your body's going to try a little harder. Agora o teu corpo vai tentar te convencer de uma forma mais árdua. It gives you a little headache. Vai te dar uma leve dor de cabeça. And this continues and continues and gets worse. E esses sentimentos do teu corpo vai aumentando até ficar bem pior. So it's just the way that your body is communicating what it wants to you. E essa é a forma que o teu corpo acha de pedir alguma coisa para você. Some people say to us, gee, how can you not eat? E algumas pessoas falam, caramba, como é que vocês podem não comer? There's so many pleasures with eating. How can Tem you tanto try? prazer na comida, comer é tão bom. Well, this would be like saying, let's say that this half of the room smokes cigarettes, Essa é a mesma coisa que você dissesse, vamos supor que metade dessa sala fuma. and this half didn't. E essa metade não fuma. If y'all haven't had a cigarette in a while, E se todo mundo aqui tiver cigarro à disposição, and somebody walked in with a cigarette, e alguém aqui entra com um cigarro, most of the people here would be, wow, this smells good. What is that? aqui se entra uma pessoa fumando agora, esse lado da sala vai falar, cigarro, quero um cigarro. But this side of the room would, Mas esse lado da sala vai falar justamente o contrário. Ai meu Deus do céu, alguém entrou aqui fumando. and it's the same thing with us. We enjoy the smell of food. É a mesma coisa conosco. A gente aprecia o cheiro da comida. Just like you might enjoy the smell of flowers. Talvez do mesmo jeito que você gosta do cheiro de uma flor. But it does not provoke the reaction in our body that it does if you eat. Mas isso não provoca mais a reação no nosso organismo do desejo de comer.
For example, there was an experiment done, I think the experiment was called Pavlov's dogs. And Uma experiência que eles fizeram com cachorros. and what he did was he had some dogs, Esse cientista pegou alguns cachorros and every time he fed them, he would do this. e toda vez que ele dava comida para o cachorro, He would first ring a bell, ele tocava um sino primeiro and then he would feed e them. aí ele dava comida para o cachorro. And he did this for a number of weeks. E ele fez isso por diversas semanas. And what would happen before he would put the food down, E o que aconteceu depois de um certo tempo? Antes dele botar a comida no cachorro, he would see that the dogs would start excreting the saliva. quando ele tocava o sino, o cachorro já começava a produção de saliva. And they were doing this because they knew the food was coming. Porque ele sabia, o cachorro sabia que ao ouvir o sinal do sino, a comida ia chegar. And the saliva contained an enzyme E a saliva continha as enzimas to break down the food. para quebrar e digerir aquele alimento que o cachorro ia receber. So if you eat, what happens when you smell food Então, quando você come, o que acontece quando você cheira um cheiro de comida? is your body starts to process it before you even eat it. O teu corpo começa o processo da digestão antes mesmo de você comer. You get a saliva in your mouth Você vai salivar na tua boca and the same thing in your e stomach. o teu estômago vai começar a produzir as enzimas. But when you stop to eat, this doesn't happen at Mas all quando você para de comer, isso para de acontecer. because you break this pattern. Porque você quebrou esse padrão no teu cérebro. So for us, we don't miss any of the pleasure. Então, a gente não sente saudade de nenhum desses prazeres. Sometimes we'll go out with friends to dinner or lunch, Muitas vezes a gente sai com amigos para jantar e almoço. and we'll just be there talking A gente fica no restaurante sentado com eles, conversando and enjoying all the smells. e adorando o cheirinho da comida. Just like if we walked into a rose garden. É exatamente como se a gente andasse dentro de uma loja de flores. And this is really how food should be. E é assim que a comida deveria ser, de fato. It should be something that you can eat sometimes if you want, Deveria ser alguma coisa que você deveria comer de vez em quando, se você tivesse vontade. or only smell. Ou somente sentir o cheiro das frutas e das coisas. So it doesn't need to be something that you need to survive. Mas não precisa ser algo que você precisa disso para viver. The other thing that happens when you eat food, Outra coisa que acontece quando você come uma comida, since the food adds chemicals to your blood, como a comida provoca uma reação química dentro do teu organismo it changes the balance. e muda o balanço do teu organismo, Your body will intuitively know what other foods to eat to try to rebalance. intuitivamente o teu corpo vai te pedir uma outra comida que balanceie aquela comida que você colocou e desbalanceou. Your body has learned that when it eats certain foods, O seu corpo ele aprende que se você come determinado tipo de elemento, that it can eat other foods to quickly rebalance. você precisa ingerir outro elemento para balancear aquele elemento que você ingeriu. But these external substances are never the way to really balance. Mas essas substâncias externas nunca serão suficientes para manter o teu corpo num perfeito equilíbrio. It's kind of like imagine you have five or six servants that help you around the house with your life completely. Imagina que você tem na tua casa 6 pessoas trabalhando para você para manter a vida da tua casa em harmonia. Everything that you need, all you have to do is ask and it's done. Tudo que você precisar, a única coisa que você tem que chamar é um desses serventes e ele vai fazer por você. Now think of the servants as food. Esses serventes seriam como se fossem a comida. This person may be able to get through life Essa pessoa talvez passe a vida inteira dela very comfortably, muito confortavelmente, but if the servants were to leave for some reason, mas se por alguma razão esses serventes ou morrem ou saem da vida dessa pessoa, the person would be in trouble. a pessoa vai estar em grandes problemas. At least for a period of time until they learn. Pelo menos por um certo período de tempo, até essa pessoa saber aonde é que estão as coisas dentro da casa dela. So it's important to bring back the strength of your endocrine system so that you can function completely inside of yourself. Então é muito importante que você reative as funções das suas glândulas endócrinas para que você não dependa de nada fora de você. Ele voltou aos médicos para provar que os médicos estavam errados em seu diagnóstico. Esse homem morreu aos 120 anos, depois de ter sido condenado à morte, ele passou a ser frugal por 30 anos. Yeah, you know, if you are
if you do decide not to completely stop eating, Se você não decidir, se você decidir que você não quer parar de comer, what can you do to at least get the best foods? então o que você pode fazer para pelo menos você saber quais seriam os melhores alimentos para você ingerir? So this, we try to put them in pretty much in order from the best Nós foods. tentamos organizar essas experiências para colocando em ordem para vocês terem uma noção do pior ao melhor alimento. Now the first three categories there really are very close to each other As primeiras três categorias são muito próximas umas das outras, as far as being bad for your body. sendo ruim para o seu organismo. The first one is red meat. A primeira e pior coisa que uma pessoa pode ingerir na vida é carne vermelha. It takes a lot of energy for your body to process red meat. Você não tem ideia da energia que gasta o teu organismo para tentar expulsar uma carne. And also something else that a lot of people don't know about what happens to meat. Uma das coisas que as pessoas não sabem que acontece com a carne, When an animal is killed, especially in our days, quando um animal é morto, principalmente nos dias de hoje, it's a very violent death. isso é uma morte muito violenta para o animal. Now the consciousness of that animal at the time of death A consciência e a vibração desse animal na hora da morte, is in a very frightened, very disturbed condition. ele morre numa situação muito fragilizada e muito contorcida. This vibrational pattern is actually locked into the flesh. Esse padrão vibracional da morte é congelado junto com esse animal. And when you eat this food, E quando você come essa carne, it becomes part of your body. essa vibração passa a fazer parte do teu corpo. We're going to explain a lot in more detail later, Vocês vão entender daqui a pouco o que a vibração é para a tua vida, but vibrations affect other vibrations. mas uma vibração é capaz de afetar outra vibração. The same way a microwave oven changes the vibration. Assim como o micro-ondas é capaz de esquentar uma água. So the next category would be caffeine, sugar, starch, and salt. E a outra categoria vai ser a cafeína, o açúcar, o amido e o sal. There's two reasons caffeine is bad for you. Tem dois motivos pelo qual a cafeína é muito ruim para o teu organismo. One is it atrophies your adrenal gland, Primeiro que ela atrofia seu sistema endócrino. and the second is because it brings an acid condition to your blood. E depois é porque a cafeína traz a acidose, a acidez para o teu sangue. This coffee is very acidic. O café, a cafeína é muito ácida. The next one is sugar. Depois vem o açúcar. Sugar is bad for the same. Sugar is bad for two reasons. O açúcar é ruim por duas razões. One is it also atrophies your adrenal gland Um é porque ela também atrofia as funções do seu sistema endócrino, because it gives you energy. porque te dá uma energia falsa. And the second reason is it turns your body into a distillery. E a segunda forma é porque o açúcar usa o teu organismo como um destilador. You actually become slightly intoxicated when you eat sugar. Você realmente fica altamente intoxicado quando você ingere açúcar. This is why sugar is very addicting É por isso que o açúcar ele é tão viciante, because of the adrenal gland por causa do sistema and endócrino because of the e intoxication. por causa da intoxicação através do processo de destilamento. Remember, alcohol is made from sugar, Se lembra? O álcool é feito de açúcar, like cachaça. como a cachaça. The next thing would be starch. O próximo alimento ruim é o amido. There's two reasons starch is not good. Tem outras duas razões pela qual o amido não é bom. The first is the same reason as sugar. It Primeiro é a mesma razão do açúcar, destila dentro de você o amido turns your body into a distillery, e faz o teu corpo ser um destilador makes you intoxicated. e ele entra num processo de intoxicação. The second reason is starch absorbs a lot of water. E a outra razão é que o amido absorve muita água. So when you eat something like French fries, Então, se você come, por exemplo, uma batata frita, you put yourself in an intoxicated state. você coloca o teu organismo num estágio intoxicado. You absorb the water that you have in your body, Esse amido absorve a água que você tem dentro do seu organismo. and talking about the next item, which is salt, Então, falando do próximo item, que é o sal, you make your body require more water. você faz o seu corpo implorar por água. So why does salt make your body require more E water? por que o sal vai
cells. Porque o sal é extremamente agressivo para as células. You don't feel this because you don't have nerves in your cells. Você não sente essa agressividade porque suas células não têm nervo. But there is one part on your body that you do, Mas tem uma parte do teu corpo que você pode fazer esse teste. and that's your eyes. Isso é o seu olho. If you put salt in your eye, Pega um pouco de olho e põe no seu olho, sal e põe no teu olho. you'll see how aggressive it is. Você vai ver o quanto o sal é agressor. So when you put this in your body, Então, se você põe isso dentro do teu corpo, your body knows it's bad for the cells, o teu corpo sabe que aquele elemento é so it immediately ruim. asks for water, Então, o teu corpo pede socorro e imediatamente pede água. which is why you retain water if you eat salt. E é por isso que você retém água quando você come sal. So you can see how bad something like French fries are, Então, você pode imaginar o quanto que uma batata frita é ruim. because the starch is absorbing the Porque water you have. o amido da batata absorve a água The salt is requiring more e water, o sal pede mais água. and then that eventually leaves in a day or two as urine or sweat. Então, essa toxina fica dentro do teu corpo 1 ou 2 dias até ser eliminada com o suor. Which is why your urine and your sweat smell E salty. é por isso que a tua urina e o teu suor muitas vezes fica salgado, bem salgado. Evelyn and I can exercise in the middle of the day Eu e o Steve podemos fazer qualquer tipo de exercício físico, as long as we want quanto tempo nós fizermos, and never sweat. e nós não vamos suar. The next thing would be vegetables, tubulars, grains, and cereals. E o próximo vão ser os vegetais, os tubérculos, os grãos, os cereais e o trigo. There's two reasons that this category is bad. Também existem duas razões pela qual essa categoria não é saudável. One is because they all contain starch, E um é porque todos esses alimentos contêm um determinado grau de amido. so you have the same problem we already talked Então você about. tem o mesmo problema do destilamento. The other reason is because they contain a lot of minerals. E o outro grande problema é que esses elementos contêm minerais. Anything grown directly in the soil Tudo que você tirar diretamente da terra contains dissolved minerals. tem minerais dissolvidos, micropedrinhas. Now many people think, well, gee, minerals are good for us. E muitas pessoas falam, mas caramba, mineral é bom para o ser humano. Your body creates everything it needs. O seu corpo cria e produz tudo o que ele precisa. Now, some conditions in your body will cause you to lose minerals. Algumas situações do teu organismo vão fazer você perder minerais. The main thing does is acid. E uma das coisas que faz você perder minerais seriam a acidez. So if you avoid acid-producing Então, foods se você parar de produzir acidez and only eat fruits, for e example, só comesse frutas, por exemplo, you don't have to worry about losing minerals. você não deveria nem se preocupar em perder minerais. The problem with putting these external O problema é que botar essas micropedrinhas dentro de você, is that they clog up the very small essas blood vessels. pedrinhas começam a entupir as veias mais finas do teu organismo, Like the capillaries. como por exemplo as veias capilares. And when you clog up the E capillaries, quando você entope com essas pedrinhas as suas veias capilares, you slow down the blood circulation. você começa a diminuir a sua circulação sanguínea. And what happens when you slow down the blood E o que circulation? acontece se você diminuir a sua circulação sanguínea? Your blood becomes more toxic O seu sangue vai ficar mais tóxico, because it's being filtered slower. porque ele está sendo filtrado com uma velocidade mais lenta. Ok. You also develop dry skin, Você também desenvolve uma pele seca and you also have organ failure. e você também tem vários outros problemas. Você tem problema de memória quando você fica mais velho, você tem problema de edema cerebral, você tem vários problemas porque essas pedrinhas estão entupindo a passagem do sangue para o cérebro. Because the vital fluids cannot get to the organs. Porque o restante dos elementos necessários não conseguem atingir alguns órgãos. And you also develop hardened arteries. E você também desenvolve artérias mais rígidas. And this goes back to the example Evelyn talked about earlier. E isso também volta aos exemplos que eu falei anteriormente. So what's next? Milk and cheese. Então, o que é o próximo? Seriam os leites e os derivados. Now, assuming that the milk and cheese is pure, Então, assumindo que esse leite e esse queijo são puros, sem hormônios e sem os aditivos artificiais que os cientistas colocam, it doesn't damage the body very much. eles não danificariam o seu corpo tanto. Cheese is a little addicting. O queijo tem elementos viciantes. And you can feel this when you eat cheese. Você pode sentir isso, porque muitas pessoas aqui
devem ser viciadas em queijo. But as long as it doesn't have hormones and the stuff that they're giving to the cows these Mas days, desde que eles não tenham hormônios e esses elementos que são colocados ou no queijo ou na vaca, it's not that bad. não é tão ruim assim. Next would be fish and crustaceans. E o próximo seriam os peixes e os crustáceos. If they come from the ocean and they're in the area is clean, Se eles vierem do alto oceano ou de uma água limpa, then they're not so bad for us. eles não são tão ruins, eles são facilmente ingeridos e digeridos pelo organismo. But most of our fish these days comes from fish farms. Mas o problema é que a grande maioria dos peixes hoje em dia ou vem das fazendas de peixe ou vem das áreas poluídas do oceano. In these fish farms, they have a high concentration of fish, E essas fazendas e essas águas têm uma alta concentração de peixes and because there's so many in a small area, e eles normalmente são criados em áreas pequenas. they're living in a lot of polluted water. Eles vivem numa água muito poluída And to increase the profits, e para aumentar o faturamento, they feed them certain types of foods that are known to increase their weight. nessas fazendas de peixes eles dão determinadas comidas para o peixe para ele crescer e ficar maior. So they're not very healthy. Então eles não são peixes saudáveis. So what's left? Então o que sobrou? Fruits and nuts. Frutas e nozes, sementes de frutas. Now, fruits and nuts are really our original and only natural food. Na verdade, as frutas e as sementes das frutas são o nosso alimento colocado na terra para o ser humano experimentar. And the proof of this is where they grow. E a prova disso é como eles crescem. They grow naturally in tropical environments, Eles crescem naturalmente em ambientes trópicos, which is man's natural home. onde é de fato o habitat natural humano. It is not natural for us to live in the temperate environments where we've got to be in an air-conditioned environment. Não é natural para o ser humano desenvolver uma vida onde ele precise ou de um ar refrigerado ou de um aquecedor. Or in a winter environment where you have to have Aquecedor. an Na enclosed. verdade, disso mesmo. Na verdade, o cultivo dos outros elementos, as pessoas pensam, mas peraí, vegetal, trigo, isso tudo também não é natural? Não, meus amigos, foi provado de que todos esses outros elementos, vegetais, tubérculos, grãos, cereais e trigos, foram cultivados pelas civilizações passadas. Assim como a nossa civilização é capaz de fazer clones, assim como a nossa civilização é capaz de fazer alimentos transgênicos, as civilizações passadas foram capazes de fazer trigos, vegetais, legumes e verduras. A prova disso é que se você parar de cultivar brócolis, couve-flor e essas coisas todas, eles não vão crescer naturalmente. Eles vão desaparecer da face da terra. A única coisa que cresce naturalmente, mesmo se você parar completamente de cultivar e de plantar, seriam as frutas. Então está provado cientificamente que o único alimento que pode ser considerado natural e fruto da terra são as árvores e as árvores frutíferas. The next thing I want to talk about is our seven senses. A outra coisa que nós vamos falar para você agora é sobre os nossos 7 sentidos. Most people understand we have 5 senses. Muitas pessoas pensam que o ser humano só tem 5 sentidos. Our sight, our hearing, our smell, our tasting, our touching. Nossa visão, nossa audição, nosso paladar, nosso tato, nossos 5 sentidos. These are connected to the earth plane. Esses 5 sentidos são conectados à sua vibração terráquea. But we also have 2 higher senses which are connected with the cosmos. Mas você tem outros 2 sentidos que são diretamente ligados aos seus sensos cósmicos. And these are represented in the 2 endocrine glands, the pineal and pituitary. E esses 2 sentidos que foram perdidos são representados pela glândula pineal e pituitária. We have a memory of these functions Nós temos a memória desses 2 outros sentidos, because we all used to have full use of them. porque na verdade as civilizações passadas tinham uso completo desses outros sentidos. But we completely forgot that we have these functions. Mas acontece que nós completamente nos esquecemos que existem esses 2 outros sentidos. Some people have a slight development of them, Algumas pessoas até têm eles um pouco mais desenvolvidos. and we see these people as being psychic. E a gente chama essas pessoas de paranormais.
but very few people have full use of them. Mas muitas poucas pessoas na Terra têm completo uso desses outros dois sentidos. But because we have a latent memory of these abilities, Mas porque de alguma forma a memória desses dois sentidos continuam dentro de nós, we've created machines that perform almost the same o work. ser humano começou a criar máquinas que tivessem a performance desses dois sentidos. Things like radio, TV, Por exemplo, televisão, rádio, computador, processão, todos esses elementos que nós seres humanos criamos são a memória da possibilidade desses sentidos. but by creating these things, we further atrophied the pineal pituitary. Só que criando esses elementos, telefone, internet, etc. e tal, nós atrofiamos ainda mais a possibilidade de despertar esses outros sentidos. So what can you do to try to wake these up? Então, o que você pode fazer para despertar esses dois sentidos novamente? One way is to stop eating, Uma das formas é parando de comer. because this forces the pituitary to bring itself back to full strength. Porque parando de se alimentar, você vai forçar a tua pineal e pituitária a voltarem a funcionar. And it does this because it needs to, or the body will die. Então, ela faz isso porque ou você volta elas a funcionar ou você morre. So just like if you wanted to bring full strength back to your legs if you used a wheelchair, É a mesma coisa que você tentar trazer os músculos do movimento da tua perna depois de ter usado cadeira de roda por muito tempo. you would stop using the wheelchair. É só parar de usar a cadeira de roda e forçar a andar novamente. Another thing you can do is to exercise them. Outra coisa que você pode fazer é criar um exercício desse despertar. For example, pick a person Por exemplo, pega uma pessoa that you have contact with every day, que você tem contato com ela todos os dias and in the morning do something. e de manhã faz uma coisa. Do this. Tell the person that you're going to contact them with your thoughts sometime during the day, Fala para a pessoa o seguinte, olha, hoje, em algum momento do dia, eu vou tentar me comunicar com você telepaticamente. and you would like them to be perceptive to it. E você quer que essa pessoa perceba que você está tentando se comunicar com ela. Now, in the beginning, it may not be very accurate, Talvez no começo você não seja bem sucedido nessa comunicação telepática. but at one point during the day, Mas em um ponto no dia, for like 30 minutes, por 30 minutos, think that you want this person to call you. começa a pensar, eu quero que você me ligue, eu quero que você me ligue, eu quero que você me ligue. Visualize the person, Visualiza essa pessoa, maybe visualize where they're at, visualiza onde ela está and try to give them this signal. e começa a mandar esses sinais para ela telefonar para você. And the other person, all they need to do E a outra pessoa, tudo que ela precisa fazer is try to be sensitive all throughout the day. é tentar ficar sensível a esse seu chamado durante todo o dia. Just listening for some sort of impulse. Só que essa pessoa só esteja aberta para perceber qualquer tipo de sinal. And if they receive an impulse, to call you. E se ele receber esse sinal, ele vai ligar para você. And if you do this every day, E se você fizer esse exercício todos os dias, it'll become more and more accurate. cada vez você vai ficar mais e mais ativo nessa possibilidade. There's been many reports of pets that do this. Existem muitas registros de pessoas que fizeram isso. They'll know when their owner, for example, leaves the office. Cachorros fazem isso. Eles sabem quando o dono está saindo do escritório ou chegando em casa. Even if it's not the same time every day. Mesmo que não for a mesma hora todos os dias. They recorded these animals on hidden cameras, Porque já gravaram esses animais em câmeras de vídeo. and they watch the dog get up at the same time the person leaves the office, E na mesma hora que o dono levantou para ir embora para casa, o cachorro levantou da onde estava e se movimentava. and sit by the front door E waiting for ficava them to come. sentado na frente da porta esperando pelo dono. Because most animals actually have less atrophy of these senses than we Porque do. alguns animais têm esses centros menos atrofiados do que os seres humanos. Ela não liga, não. Now, how does all this work, this communication? Como é que essa comunicação toda funciona? Remember, everything around you, including yourself, is just a combination of frequencies. Se lembra que absolutamente tudo na vida, incluindo você mesmo, é uma frequência vibracional. And just to give you a quick explanation of what frequency is, Só para te dar uma rápida explicação
explicação sobre o que é uma frequência. Imagine that this distance from here to here Imagina que essa distância daqui até aqui is 1 second. é 1 segundo. If you had a frequency of 32 vibrations per second, Se você tiver uma frequência de 32 vibrações por segundo, you would have 32 beats você vai ter 32 batidas evenly spaced between that second. e até nos espaços de 1 segundo. This would be perceived by your ear as a very low note. Isso é percebido pelo seu ouvido como uma nota baixa. It's about the lowest note that the human ear can hear. Isso seria a nota mais baixa que o ouvido humano pode captar. Now you can have 32 beats like this, Você pode ter 32 batidas assim, curtinhas, and you can have 32 beats like this. ou você pode ter 32 batidas mais elevadas. This just changes the volume. Isso é só uma mudança de volume. So the frequency is how many beats you have per second, Então, uma frequência é quantas batidas você tem em 1 segundo, and the volume or amplitude is the strength of each one of those e beats. o volume seria a amplitude dessas batidas. So our senses receive a range of each of these frequencies. Então, nossos sensos são desenhados para perceber os arranjos nessa frequência. The first range is sound, which is not on this chart. E todas essas vibrações vêm do Sol. É o Sol que vibra toda a vida na Terra. And it goes from about E a 32. primeira frequência é a do som. If you could clap your hands 32 times per Se second, você pudesse bater a sua mão 32 vezes por segundo, you would actually hear this low note. você escutaria essa primeira nota. If you could do it 35,000 times per Se second, você pudesse bater a sua mão 32 mil vezes por segundo, you would create the highest note that you could hear. você criaria a nota mais alta que o seu ouvido pode So ouvir. that's the range that this sense perceptor can hear. Isso é o limite que o teu ouvido consegue, de 32 batidas a 32 mil batidas por segundo. The next you get into is radio waves. Então, depois que você sai da frequência do som, você entra na frequência do rádio. Now notice that their first range is called long and then short. Você vê que tem duas frequências de rádio no espectro da luz. Uma chamada frequência longa e a outra chamada frequência curta. Because remember, if you have 32 beats in a second, Porque se lembra, se você tem 32 batidas por segundo, each of those waves actually has a measurement. cada uma dessas ondas pode ser medida. And in fact, when you get up to infrared rays, Então, quando você entra na vibração infravermelha, each one of those waves is 700 nanometers. cada uma dessas ondas são 700, eu não sei A essa billionth medida. of 1 São- billionth of a meter. É 1 bilhão de metro. 1 bilhão do metro. É. If you go past radio waves, this is where all your FM and AM radio is. If you go there, you get past that, you get to Se você continua, então, aumentando a frequência vibracional, você chega no micro-ondas, which is the same range of frequency we use in microwave ovens. que é